Alô pessoal de Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando com vocês a seguinte situação. Imagine que um condutor é habilitado somente na categoria B, mas foi flagrado pilotando uma moto. E aí, quais são as consequências? Eu me referi à categoria B, mas vale também para aquela pessoa que não tem categoria A, mas tem somente categoria C, ou tem somente categoria D, ou tem somente categoria E, já que essas categorias são para veículos que não sejam de 2 ou 3 rodas. Isso porque a categoria A ela é meio que uma categoria à parte, porque você tem a opção de ter ou não ter a categoria A. Quando você vai tirar a primeira habilitação, você faz uma escolha. Você tira somente categoria A, que não é lá muito comum entre os candidatos à habilitação, é uma minoria para ser sincero. Você pode tirar somente categoria B, aí já é uma parcela significativa, e você pode escolher categoria A e B, que me parece ser a maioria das pessoas que acabam optando por tirar as duas categorias. Tem aquele caso da pessoa que tirou só categoria B, mas pretende depois adicionar a categoria A, porque na época estava numa situação financeira não muito boa, ou pessoas que o processo está se vencendo, processo de primeira habilitação, conseguiu ser aprovado em uma categoria e na outra não. Então acaba tirando aquela categoria para posteriormente fazer a adição e não ver o processo se encerrar. Enfim, são inúmeras situações. Mas a categoria A, você tem ali um veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Essa é a definição para conduzir veículo categoria A, ou quais os veículos que podem ser conduzidos com a categoria A. Vale lembrar ainda que existe uma relação ali meio que de hierarquia entre a categoria A e a ACC, que é uma autorização específica para conduzir ciclomotor, que nós chamamos popularmente de cinquentinha. O condutor que tem ACC, ele só pode conduzir o ciclomotor. Já o condutor que tem a categoria A pode conduzir qualquer veículo de 2 ou 3 rodas, incluindo o ciclomotor que tem ali 2 rodas. Então, é possível conduzir esse tipo de veículo. Agora, quando você tem categoria B e foi flagrado pilotando uma moto, nesse caso é infração por conduzir o veículo de categoria diferente. Essa infração ela consta no inciso 3 do artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração de natureza gravíssima, vão ser registrados 7 pontos no seu prontuário, além de uma multa de R$ 586,94 pelo fato de você estar conduzindo um veículo de categoria diferente. E só uma observação, a reincidência no cometimento dessa infração, ou seja, você cometendo pela segunda vez no período de 12 meses, gera cassação do seu documento de habilitação. Ah, mas é uma habilitação definitiva, eu tenho B, mas não tenho A. Pois é, a reincidência, de acordo com o artigo 263 do CTP, gera cassação do seu documento de habilitação por 2 anos. Depois de 2 anos é que você vai precisar refazer ali um processo para você ter a sua habilitação novamente. Não é suspensão, é cassação do direito de dirigir. Vale lembrar ainda que, a depender da situação, você pode estar cometendo outras infrações além da categoria diferente. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que a pessoa tem categoria B, não tem A, está pilotando uma moto sem capacete. Nesse caso, além da infração da categoria diferente, ainda vai ter a infração por conduzir o veículo sem utilizar o capacete de segurança, que é obrigatório, claro. E aí a infração de natureza gravíssima, multa de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses. Aí tem gente que vira e diz, espera aí, eu já levei uma multa aqui, né, de categoria diferente, ainda levo essa do capacete. Mas minha categoria B vai ser suspensa se for uma infração na A e eu não tenho categoria A? Aí é que tá, não é uma categoria de habilitação que é suspensa, é o seu direito de dirigir como um todo. A legislação de trânsito prevê, em alguns casos, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, seja por somatória de pontos ou pelo cometimento de infrações específicas que prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir, a exemplo da falta de capacete. Então, como você estava sem o capacete, é uma infração que prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, suspende o direito de dirigir como um todo e não a categoria específica. Senão, imagina lá um exemplo bem estranho. O camarada está ali, ó, está conduzindo o veículo sob influência de álcool, mas está no automóvel, vai ser suspenso na categoria B e pode continuar pilotando A? Não tem sentido. Então, quando se suspende o direito de dirigir, suspende como um todo daquele condutor. E um outro ponto importante, você tem categoria B, é dono de uma moto, tá certo? E não tem A. E alguém cometeu uma infração com o seu veículo, sei lá, avançou um sinal vermelho, o agente da autoridade de trânsito anotou a placa, fez os procedimentos, chegou a notificação para você. Você precisa indicar esse real infrator, porque se você não fizer a indicação, você vai ser considerado um infrator presumido. Então a responsabilidade recai sobre você, a exemplo dos 7 pontos no prontuário em razão da infração do avanço sinal vermelho, no meu exemplo, mas existem várias outras situações. E a questão é que
Se você era um infrator presumido, então presume que você estava conduzindo a motocicleta na hora que avançou o sinal vermelho. Aí abre a possibilidade para o órgão de trânsito, pelo menos de acordo com a resolução número 918 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, de uma nova autuação por você dirigir veículo de categoria diferente, mesmo sem estar conduzindo, você que perdeu o prazo ali de indicação. Apesar da previsão legal, nem todo órgão de trânsito aplica isso na prática, não é lá muito comum, para ser sincero, mas repito, existe a previsão legal e você precisa ter o cuidado de não perder o prazo e indicar o real infrator para que você não seja responsabilizado por uma infração que na prática você acabou não cometendo. Foi outra pessoa que cometeu essa infração com o seu veículo, você evita aí essa responsabilidade. Então essas são as consequências de se conduzir um veículo de categoria diferente. Nesse caso, a pessoa que tem categoria B, C, D ou E não tem A e está conduzindo uma moto. Aí, como regra, temos uma infração por conduzir veículo de categoria diferente e outras possibilidades que nós exploramos ao longo do vídeo. E você? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala de Trânsito a ideia é trocar informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.